Olá, você ligado no portal J+, estamos hoje aqui eu e Ednei Vassuaski para trazer para vocês informações acerca do que já se sabe sobre a 7ª fase da operação Et Pater Filium. Antes de mais nada, enquanto as pessoas vão entrando na nossa live, eu gostaria de pedir para você que já está aí, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube também, né, do Instagram, e também enviar essa live para outras pessoas, para que assim todos nós possamos estar bem informados acerca do que já se sabe, né? O Ednei, ele faz um trabalho profundo, né, de cobertura, uma cobertura ampla sobre a Et Pater Filium, né, desde do começo, quando ela estourou aqui na nossa região, né, trazendo esse escândalo político. E então a gente gostaria que você enviasse para outras pessoas, né, para que todo mundo possa se informar. Não deixe também de se inscrever no nosso Instagram e também fazer com que outras pessoas também possam se inscrever. A gente faz produção de conteúdo exclusivo, né, para os nossos seguidores aqui do Insta. Fazemos também bastidores das nossas reportagens, nós fazemos uma produção bem ampla de conteúdo em vídeo, né, não só aqui para o Instagram, também no YouTube do portal J+. Nós estamos muito felizes com a quantidade de acessos, né? Batemos uma média de 1 milhão de acessos mês, que é uma coisa fantástica, nos alegra muito, e reflexo dessa cobertura, e a gente fica muito feliz de poder estar levando para vocês informações transparentes e fazendo esse jornalismo mais transparente possível, para mostrar todos os lados e fazer com que todos nós possamos estar bem informados sobre os diversos assuntos e acontecimentos de Canoinhas e região. Boa noite, Ednei. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, você internauta que está ligado aí no nosso Instagram, né? Essa já é a terceira ou a quarta live que a gente faz sobre Et Pater Filium e cumprindo, né, aquele compromisso que a gente tem com vocês. Sempre que a gente sabe coisas novas, sempre que a gente tem novos elementos, né, a gente traz aqui e faz essa live, porque como é uma operação muito complexa, processo muito complexo, muito difícil de se entender mesmo, né? Quebra-cabeças ali, emaranhado de informações, envolve muito conhecimento jurídico, que muitas vezes a gente não tem, né? E que a gente precisa ir buscar informações com advogados, com juízes, com pessoas que felizmente nos ajudam, para poder explicar para vocês esse intrincado processo que é especificamente a 7ª fase da operação Et Pater Filium, para não falar das outras, né? Que aí a gente já precisaria de muito mais tempo, né? Hoje o nosso compromisso é ficar 45 minutos com vocês aqui, trazendo então essas informações que a gente tem até o momento a respeito da Et Pater Filium, num dia que é simbólico, né? São 100 dias da deflagração da operação, né? E são 100 dias de prisão, portanto, das pessoas que ainda seguem presas, porque algumas foram soltas e a gente vai falar a respeito dessas pessoas dentro de instantes. Lembrando que as pessoas podem mandar perguntas também, né, Luiz? É verdade. Assim como estivemos no primeiro dia, quando aconteceu, na verdade eu não estive, quem esteve ao lado aqui do Ednei foi a nossa querida amiga e jornalista Poliana Orlonski, também estivemos quando deu 1 mês, salvo engano, e agora 100 dias. Com certeza as pessoas que tiverem dúvidas podem estar mandando perguntas aqui pela nossa live, logo depois de algum tempo. O Luiz Felipe Reinert, que está por trás das câmeras, essa live também vai ficar disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Ele vai nos entregar as perguntas, né? Então ele seleciona, nos repassa. E é isso. Vamos começar então. Ednei, vale muito a pena ressaltar, hoje fazem 100 dias dessa prisão, que 14 pessoas foram presas aqui em Canoinhas, né? E a primeira pergunta que vale ressaltar sempre é o motivo pelo qual essas pessoas foram presas. Eu acho que é tão complexa e tão intrincada essa operação que daqui a pouco as pessoas começam a pensar, peraí, mas por que mesmo que eles foram presos, né? Sim. Então nunca é demais lembrar o que pesa contra eles, né? Qual é a acusação que pesa contra essas pessoas? O Ministério Público, quando ele deflagrou essa 7ª fase da operação Et Pater Filium, que atingiu precisamente Canoinhas, né? Ele pegou pelo menos 2 pontos principais que lhe pareciam muito mais preponderantes, que pareciam pontos que realmente
estavam mais evidentes, né? E trabalhou profundamente nesses dois pontos, para coletar provas, testemunhas, fazer pedido de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, né? Tudo isso em duas linhas de investigação que eles se aprofundaram. Uma delas foi relacionada aos contratos que o José Dembinski tinha com o município de Canoinhas. E quem é José Dembinski? É uma das pessoas que foi presa na quarta fase da Operação Pater Filium por ser suspeito de estar envolvido em um esquema, né, que teria sido montado pelo então prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti. Claro que o Ministério Público teve a sua atenção chamada a partir do momento que se soube que Canoinhas tinha 24 contratos assinados com a empresa do José Dembinski. Isso até o J. que apontou. Claro que não estou dizendo aqui que o Ministério Público foi atrás da nossa dica. Eu acho que eles já sabiam disso muito antes, né? Mas no que o Josiel foi preso, a gente foi ver. Mas se o Josiel tinha contrato com a Prefeitura de Canoinhas, encontramos 24 contratos, até situações super estranhas, né? Por exemplo, mês de janeiro, que é super parado tudo, né? O município não renova nada, tinha 4 contratos renovados com o José Dembinski. Então tinha um grande interesse do município em renovar contratos com ele. E essa linha de investigação aponta especificamente algo muito grave, que foi o seguinte: o esquema com o Josiel teria começado fraudando licitações do município, né, na área de transporte de materiais para a Secretaria de Obras. E aí chegou um ponto que a ganância aumentou um pouquinho, segundo o delator, o colaborador premiado Adelmo Alberti, que ele mesmo aconselhou o Beto Passos e ele prontamente teria aceitado essa sugestão de ir a Curitiba e adquirir 2 caminhões, né, ao custo de 300 e poucos mil reais, e que foram entregues, colocados no nome do José Dembinski, mas que de fato tinham sido comprados pelo Beto Passos. E esses caminhões prestaram serviço para o município porque, além de colocar os seus próprios caminhões para a serviço do Josiel, o Beto, como prefeito, teria facilitado, né, ou seja, fraudado licitações dessa área de transporte de materiais para que, então, o Josiel entrasse, ganhasse as licitações e, dessa forma, então, os veículos dele fossem usados, né, os veículos que tinham sido comprados pelo Beto Passos, fossem usados para prestar esse serviço para o município. Né, um esquema totalmente, claro, né, ilegal. Né. Esse é um ponto. O outro ponto em que o Ministério Público se aprofundou foi transporte escolar. E aí entra o Coletivo Santa Cruz, que até fala, não é coletivo, é Fretamento Santa Cruz. Ok, então é Fretamento Santa Cruz, que é a empresa de transporte escolar, né, que prestava serviço para o transporte escolar. O coletivo presta serviço para o transporte urbano. Esse ônibus que você pega na praça, vai para casa e tudo mais. O que apontava ali? Apontava que havia um grande esforço para que o coletivo Santa Cruz, ou o transporte Santa Cruz, ganhasse os processos licitatórios, né? E aí, então, o município, nesse caso, Beto Pique e o Diogo Saider, que foi solto essa semana, fariam um esforço aí para que a Santa Cruz ganhasse as licitações, e dessa forma eles pagavam 10% do que eles faturavam para que os 3 rachassem. Né? Isso envolveu, inclusive, entrega de caminhonetes para concorrentes, né, não participarem ou para oferecerem um valor a maior pelo quilômetro rodado. Teve também a questão de que nem tudo que estava no papel era cumprido na prática, quer dizer, se aumentava, né, insuflava superfaturava mesmo, né? Colocava-se ali uma rota maior do que era para poder tirar mais dinheiro do transporte escolar, que é um recurso que vem do governo federal para subsidiar isso, né, via Fundef. Então, esses 2 casos aí, né, que culminaram, então, numa série de provas que foram colhidas pelo Ministério Público, delações premiadas no caso do transporte escolar, de um empresário do setor que entregou todo o esquema, e no caso do José Dembinski, do próprio Adelmo, que contou tudo, tintim por tintim, o que aconteceu. E ele falou, no dia tal eles foram para Curitiba buscar esses caminhões. Aí o Ministério Público foi seguindo essa trilha, né, descobriu que tinha vastas provas, um rol de rastros deixados pelo Beto Passos no caminho de Canoinhas para Curitiba, até a Vieira Caminhões, se não me engano o nome da empresa onde eles adquiriram esses caminhões. Inclusive a presença do Nilson Kochaska, que também foi preso, era secretário de obras, do Márcio Passos, que é irmão do Beto. Tem até foto, né, vocês já viram isso no J+, foto lá dos dois num dos carros do Beto Passos, né, no carro do Beto Passos, indo para Curitiba, passando pelo pedágio, nos dias em que os veículos foram comprados. E ainda tem mais.
conseguiram também provas na quebra de sigilo bancário do Márcio, do Beto, eles sacando dinheiro que coincide com o valor que foi pago pelos caminhões, né? Altos volumes em dinheiro ao longo daqueles dias ali, que foi maio de 2020, se não me engano, para comprar esses caminhões. Então, assim, foram condenados? Não foram. Agora que se tornaram réus, né? Que isso eu vou explicar mais adiante. Mas que existe um rol muito grande de provas, existe, Luiz Felipe. Certo. Então, Ednei, vale ressaltar que a prisão deles é para não atrapalhar a coleta de provas e investigações acerca principalmente desses dois casos, que é o transporte escolar e os contratos que tinha, não é mesmo? Até porque, né, Luiz Felipe tinha indícios de que eles vinham tentando obstruir as investigações, né? Como, por exemplo, alertaram o Adelmo, que a polícia estava de olho, que o Gaeco estava de olho. Então, houve ameaças para delatores, né? Então, aí isso justifica muito a prisão, no caso de que eles estavam, sim, né, na visão do Ministério Público, tentando atrapalhar as investigações. O que a gente tem que deixar muito claro para toda a população é que, por exemplo, o Ednei já falou, eles não foram condenados, né? Agora se tornaram réus. Eu acredito que mais para frente que vamos falar sobre isso, não é? Mas, enfim, para a gente ter uma ideia, já temos um bom norte, né? E basicamente, a gente observou que de um tempo para cá, algumas pessoas já foram soltas. Então, para deixar a par, quem já foi solto, Ednei, e por que foi solto? Então, nesses 100 dias das 14 prisões, né, os primeiros a serem soltos foram a família Rocha, né, que era um membro da família Rocha. Tinha mandado de prisão para o irmão dele, né, mas ele não estava no Brasil. Esse foi o primeiro que foi solto. Acho que por 5 dias já foi solto, cumpriu-se aquele prazo de prisão temporária e ele foi solto, né? Qual que é a acusação que pesa contra ele? Dizem que ele, né, o Ministério Público diz que a empresa dele herdou o esquema do Josiel Dembinski depois que o Josiel foi preso. O que mostra aí, né, que mesmo com a prisão do Josiel não houve intimidação por parte do município se de fato ele herdou esse esquema. Ele está respondendo por isso, mas em liberdade. Logo na sequência, a gente teve ali a soltura da Amanda Suchara. Amanda Suchara é acusada, né, de fraudar recibos, de fraudar atestados de fiscalização. Ela era responsável por fiscalizar o cumprimento dos contratos do Josiel Dembinski, né, mas ela forjava esses contratos, segundo o Ministério Público, por isso ela foi presa. Por que ela foi solta? Ela foi a única até agora que conseguiu um habeas corpus, uma liminar de habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque tinha uma argumentação muito forte, ela tem criança pequena, e isso, né, tirar a mãe do convívio do filho tão pequenininho, é um caso que a justiça se sensibiliza muito, então por isso ela foi solta. Pode ter outros motivos, né, o que a gente sabe é isso, né, mas é a única que conseguiu habeas corpus. Todos tentaram, todos tiveram negado, né. A família Dams, que é do coletivo e do Transporte de Santa Cruz, também foram todos soltos, né, mais recentemente aí o Rodrigo e o Wilson, o pai e filho, e aí é uma coisa meio nebulosa, ele não sabe exatamente o que aconteceu ali, né. Supõe-se que tenha sido feito um acordo de colaboração premiada, admitindo tudo aquilo que já havia sido exposto pelo delator, por outro colaborador, testemunha protegida, né, e outras pessoas dentro do processo, próprio Adelmo Alberti. Então, eles estão soltos, mas respondem em liberdade por fraude de licitação e tudo mais, né. E aí você teve essa semana o Diogo Seidel, que era o secretário de administração do Beto Passos. Outra incógnita, por que ele foi solto? Supõe-se que também fez acordo de colaboração premiada. Ele nega, ele diz que ele é injustiçado, tal, né? Ele nega que tenha cometido qualquer irregularidade e, inclusive, usa isso como argumento para dizer que foi solto. Mas, de fato, a gente não sabe, porque isso é muito bom lembrar, né? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente descobre é com as nossas fontes, mas o processo segue em segredo de justiça totalmente, né? O que a gente descobre, o que a gente coleta aqui, coleta ali, é o nosso trabalho. A imprensa, a justiça respeita isso, entende isso. A justiça não dá essas informações, mas também, né, ela não nos coíbe de repassar essas informações para vocês, porque entende a seriedade do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, porque, como eu falei hoje cedo na rádio, Luiz Felipe, será que a gente ainda estaria falando sobre essa operação agora se a imprensa tivesse abandonado o caso, né? Cabe uma reflexão aí a todos que acompanham o J+, acompanham a imprensa, né? Se a gente não tocasse nesse assunto, ninguém saberia de nada, né? Porque o processo segue em segredo de justiça, ninguém tem acesso ao processo, e aí ninguém saberia de nada. É tudo que quem é acusado quer, vocês sabem disso, né? Mas a gente não trabalha para eles, a gente trabalha para o interesse público, pelo seu interesse.
realmente, o Ednei reforçou muito bem agora o que é a missão do jornalismo, e o J+, tem sempre leva consigo essa missão de preservar esse jornalismo transparente, ético e que traz as informações relevantes e também que são de interesse público. E com respeito também, com né, Luiz Felipe? A gente não está aqui desrespeitando ninguém, a gente está passando informações claras e precisas. Certo. Só complementando, né, eu não disse quem segue preso. Então, Beto Passos, né, 100 dias de prisão hoje, o Renato Pique, o irmão do Beto, Márcio Passos, o José Aldembinski, empresário José Aldembinski, o ex-secretário de Obras de Canoinhas, o Nilson Kochaski, o sobrinho do Pique, o Adoniran Borba Fernandes, e o funcionário do Pique, o Sidney Telles. Certo, Ednei. Tem informação se, por exemplo, essas pessoas continuam nos mesmos presídios, nas mesmas unidades prisionais? Teve alguma mudança? Não houve nenhum remanejamento. Até, inclusive, interessante você falar disso, porque a gente fez uma reportagem lá no J+, mostrando como que é a unidade prisional de Joinville, onde está o Beto Passos, né, que é o presídio regional de Joinville. E aí o pessoal da Câmara falou que tinha intimado o Beto Passos no presídio industrial de Joinville. Ele não está no presídio industrial de Joinville, ele está no presídio regional. Então, se mandaram qualquer ofício, qualquer coisa para o industrial, mandaram errado, né? Porque ele está, de fato, no regional. Muito bem. Lembrando que você que está acompanhando a nossa transmissão pode mandar perguntas a qualquer momento. Você que entrou agora, seja muito bem-vindo. Também não deixe de compartilhar essa transmissão para que outras pessoas também possam assistir. Certo, Ednei, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a denúncia. O que se sabe até o momento sobre essa denúncia? Aí a gente vem tendo, assim, cada dia a gente tem uma aula, né, a respeito do direito, e a gente tenta entender e não tem claro tudo, a gente não tem todas, né, as informações, não tem tudo muito claro pra gente, mas a gente vai tateando, né, para buscar informação, esse é o nosso trabalho, né. Mas quando a gente fala de denúncia, por exemplo, né, a denúncia só foi oferecida dia 12 de abril, quer dizer, quase um mês depois das prisões, que foram dia 29 de março, né? Não um mês, mas 15 dias, mais de 15 dias depois. Né? 15 dias, né? Foi Sim. oferecido. E por que isso? Porque primeiro você pede as prisões, nesse caso o Ministério Público pediu as prisões baseado no que ele já tinha apurado. Mas a denúncia veio depois. Até porque tinha muita coisa que eles iam coletar depois das prisões, né? Com busca e apreensão e tudo mais. E foi o que aconteceu. Então a denúncia só entrou lá para o Tribunal de Justiça em 12 de abril. E por quê? No Tribunal de Justiça? Porque tinham pessoas com foro privilegiado. Prefeito, vice-prefeito tem foro privilegiado. Então, não se julga na comarca, se julga no Tribunal de Justiça. Então, foi tudo lá para a mão do desembargador Sérgio Rizelo, que acabou encampando essa questão da pater filium. E lá no Tribunal de Justiça deveria permanecer até que alguém perdesse, até que todos perdessem o foro privilegiado. E aí começou, né, aquela questão. Os advogados tentaram desmembrar, porque o Beto Passos renunciou, né, trazer para a comarca só a parte do Beto Passos, mas a justiça não aceitou. Aí teve toda uma discussão sobre isso. Falou-se também de mandar para a esfera eleitoral, porque seria fraude eleitoral, que era dinheiro supostamente para financiar a campanha, né? Não deu certo também. Então são várias as tentativas de se alterar o rumo das coisas. Mas, de fato, a gente teve daí a renúncia do Beto, a renúncia do Adelmo Alberti, que também está nesse processo, né, implicado nesse processo, duas pessoas com foro privilegiado. Ficou o Renato Pique, vice-prefeito de Canoinhas. O que aconteceu nesse meio tempo aí, né? A Câmara de Vereadores aqui da cidade extinguiu o cargo do Renato Pique por simplesmente porque ele sumiu do mapa, né? Entre aspas, sumiu do mapa, está preso, mas não deu nenhuma satisfação. Teria que ter dado. De que ele teria que assumir o município, né? Mas não teve resposta dele. Exatamente. Os advogados não apresentaram nenhum documento, nada. Então, o que a Câmara fez? Pensou lá um artigo da lei orgânica, onde diz que se houver abandono de cargo, né, extingue-se o mandato. E como eles entenderam como um abandono, porque ele não está incomunicável, ele tem contato com os advogados dele, os advogados poderiam perfeitamente apresentar uma justificativa, não fizeram, então cassou-se o mandato dele na Câmara. Quando... Pode falar. A que passo que está, por exemplo, essa cassação? Porque ela vai para a esfera eleitoral, né? Exatamente, Luiz Felipe. Ela vai para a esfera eleitoral. Então, o que aconteceu?
esse decreto, né, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, a própria juíza eleitoral aqui de Canoinhas, ela estava interina na época, a doutora Marilene, porque o doutor Victor estava de férias, ela requeriu, olha, eu quero esse decreto aí, para que a gente aqui possa agora, né, tocar a questão. E uma semana depois a Câmara mandou então para ela, e ela já remeteu diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral, porque é lá que vai ser tomada a decisão. O que ele vai ter que dizer? Se esse processo, se esse decreto está correto ou há alguma inconsistência. Se ele está correto, marque-se novas eleições. Se ele está com alguma inconsistência, volta para a Câmara, anula-se ou conserta-se, né? Só que uma curiosidade aí dessa questão é que assim que o decreto foi aprovado em 2 votações na Câmara, por unanimidade, o Tribunal de Justiça disse, se está extinto o mandato do PIC, não é mais com a gente aqui. E já desceu com o processo aqui para a vara da comarca de Canoinhas, a vara criminal da comarca de Canoinhas. Então não está mais lá com o Tribunal de Justiça esse processo, desceu, porque ninguém mais tem foro privilegiado no entendimento do TJ. Então é esse o motivo que trouxe a denúncia, por exemplo, para a comarca de Canoinhas. Exatamente. E isso torna tudo mais célere, porque o rito é mais curto. Enquanto que lá tem outras questões que têm que ser respeitadas, aqui já é mais direta, né, a questão. Por exemplo, o juiz criminal aqui, o doutor Eduardo Veiga Vidal, já aceitou, né, a denúncia, em 2 semanas ele já aceitou, e isso significa que eles se tornam réus, né, então não são mais denunciados, são réus, todos os 14, e aí então ele já dá início ali a prazos, né, para que a defesa apresente sua defesa, depois vem a oitiva de testemunhas, possíveis diligências, audiências, e então ele emite a sentença, né? Isso tende a ser mais rápido, porém aumentam as instâncias de recurso, né? Então aí, se eles vierem a ser condenados, eles podem recorrer ao Tribunal de Justiça e depois a Brasília, né? Nos tribunais superiores. A questão da agilidade que se tem aí é tudo uma incerteza, né? Pode ser, é um processo longuíssimo, então o juiz vai ter muito trabalho pela frente, né? Para poder, enfim, chegar a essa sentença. E sempre eu destaco, né? Volto a destacar aqui. Pode ser que eles sejam inocentados, né? Pode acontecer isso também. Ou dos 14, alguns sejam condenados, outros sejam absolvidos, né? Tudo isso é possível. É uma incógnita que pode acontecer pela frente, até porque a gente não tem acesso a todo o processo, por ele seguir em segredo de justiça. Ok, muito bem. Ednei, queria que você falasse agora para a gente sobre os próximos passos a serem tomados acerca desta fase da Operação Fator Filho. Agora então, como eu disse agora há pouco, né? A gente tem a questão de entender primeiro que são 14 pessoas, né? Eu não sei se vai sair tudo junto, se vai ter alguma coisa, porque vai depender muito agora do que o juiz entender, do que ele lê, do que ele receber de informações, né, nessa denúncia, e determinar o que ele precisa de subsídios a mais, né, para chegar a um entendimento, uma sentença. Isso tudo depende muito do foro íntimo do juiz. Por quê? Porque aí ele precisa ter uma compreensão muito exata de tudo, para que aí então ele possa emitir, né, um parecer. Uma dúvida que recorre de muitas pessoas é, por exemplo, eles não são julgados, por exemplo, por júri popular, não é mesmo? Isso é importante, porque às vezes as pessoas podem pensar, eu vou lá no julgamento, né? Assistir o julgamento. Não, porque o júri popular, ele acontece em crimes contra a vida. Amanhã vai ter um aqui em Canoinhas, a gente vai estar acompanhando de um rapaz que tentou matar um policial aqui na cidade. Não conseguiu matar, né? Mas tentou. Então são crimes contra a vida. Até aborto, né? Um aborto ilegal, ele vai para um júri popular, porque é um crime contra a vida. Crimes contra o patrimônio, eles são julgados em gabinete, são julgados pelos respectivos juízes, né, que acompanham o caso. Então, são condições diferenciadas, né? Não é júri popular. Júri popular, ele é restrito especificamente e exclusivamente para crimes contra a vida. Certo. Ednei, mais uma questão, por exemplo, se Canoinhas tiver novas eleições, por exemplo, o que já se sabe, o que pode acontecer? Se vir a ter, né? Então, até a gente vai publicar no domingo uma reportagem sobre isso.
Quando Canoinhas terá novas eleições? É uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Como é que fica? O William Godoy vai até quando? O William Godoy vai até dezembro, né? Porque ele é presidente da Câmara de Vereadores até 31 de dezembro. Sempre tem que destacar isso, né? Ele é presidente da Câmara. Então... E ele é presidente da Câmara e prefeito em exercício, porque o cargo ficou vago e é o presidente da Câmara que tem que assumir, né? A promotoria passou para ele essa missão, né? Mas o que vai acontecer até lá, até dezembro? Primeiro, estamos na pendência do Tribunal Regional Eleitoral dizer se a gente vai ter ou não novas eleições, né? Reconhecer aquele... Extinção de mandato. Exatamente. Se eles reconhecerem, deflagra-se o processo eleitoral. Esse processo eleitoral pode acontecer agora no mês de novembro ou dezembro. Existe aí uma data, né? Eu vou até procurar aqui porque o Fabiano do Cartório Eleitoral me respondeu essas perguntas essa semana, porque justamente eu questionei ele sobre a questão de se a gente vai ter, se não vai ter. Para saber justamente, né, para que dias, porque lembrando que a gente está em ano de eleição para presidente, também eleições a nível nacional, então uma eleição atípica, que se for ter em Canoinhas, né, vai ser, por exemplo, eleições para cargos diferentes, uma a nível nacional e outra a nível municipal, então é um processo diferente, né, atípico no nosso município. Se eu não me engano, Mafra já aconteceu de ter eleições para presidente, mas há anos, né? Para prefeito, né? Para prefeito, não presidente. Quando o Jango Epps foi caçado. Exatamente. Então, o município aqui já teve isso. Vamos ver se em Canoinhas vai vir a ter. Caso o William Godoy continue, por exemplo, até dezembro, quem vai assumir a prefeitura vai ser o novo presidente da Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, essa decisão, ela fica daí, por exemplo, entre os vereadores que já estão para assumir no próximo ano, até 2024, né, que aí outro vereador, se não, provavelmente isso não tem chance de acontecer, né. E vamos e venhamos, né, que cômodo, né, para uma pessoa ser eleita vereadora e de repente, né, com uma eleição de 10, vira prefeito, né. Exatamente. Isso eu acho que não é bom não para a cidade, para a democracia não é nem um pouco bom. Então, o que o Fabiano Belinski, que é o responsável pelo cartório eleitoral aqui de Canoinhas, me passou, é que a gente tem, então, duas datas, né, que é 27 de novembro e 11 de dezembro. Essas duas datas, elas já são reservadas para eleições suplementares, ou seja, eleições extraordinárias, né. Ele já reserva essas datas para isso, né, mas cabe, claro, ao TRE marcar a data da eleição. Uma coisa nova aqui que o Fabiano me passou é que ainda existe também a possibilidade de fazer junto com a data do segundo turno, mas isso, porém, depende de uma autorização, né, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu vejo até como muito mais fácil, né, porque você só vai votar daí ou para governador, ou para presidente, ou para os dois. Então seria no máximo 2 votos. Né? Acrescenta mais uma janelinha ali para prefeito. Os canoinenses não ter que ir 3 vezes ao ano para, né, 3 vezes neste ano votar, seria muito mais cômodo que se fosse no segundo turno, se vir a ter, por exemplo. Provavelmente vai ter, não sei como que tá isso. Isso é muito difícil de não ter, viu, o segundo turno, porque geralmente as disputas são acirradas, tanto para presidente quanto para governador, né? Elas costumam ser bastante acirradas, então eu creio que que possa acontecer. Mas mesmo que não aconteça o segundo turno, é uma data que se abre, né? Sim. Porque é uma data que todo o pessoal que trabalha com uma eleição vai estar mobilizado e que poderia ser usado para fazer essa eleição suplementar, né? Esse é o nome que se dá, né? A eleição suplementar. Até para a própria imprensa, né? Cobrir, facilita também. Facilita também. Certo, então... Mas assim, a gente especula, né? O próprio Fabiano mesmo, ele deixa claro que ele sabe dessas informações, né? Das datas de eleições suplementares e tal, mas que de efetivo a gente não tem nada. Eu digo aqui que eu acho bastante curioso a demora, né? A demora de se definir se esse decreto é válido ou não, porque
Bom, enfim, a gente Se a também lei tem que orgânica- respeitar, né? Mas se a lei orgânica fala ali claramente uma coisa, né? E foi aprovado pela Câmara por 2 vezes por unanimidade a extinção de mandato, né? São processos, vamos ver até quando que a gente vai obter essas respostas. Então, estão chegando agora para a gente as perguntas que os nossos internautas fizeram. O Harry selecionou, então, algumas perguntas. Certo. Vamos ver. Então, a primeira pergunta é da Viviane Pozonski. Sou a favor de novas eleições, que o povo tenha sabedoria para a escolha dessa vez. É a questão da democracia, né, levantada por muitas pessoas. Né? Então, os canoenses, alguns se mostram a favor de ter novas eleições, eu acredito que é a vontade de uma grande parcela da população. Vamos ver aqui. Célio Fernandes dos Santos, o atual prefeito não tem chance de continuar no cargo? Era o que a gente tinha falado. Então, assim, pro William continuar no cargo no ano que vem, só mesmo se houver eleições suplementares e ele for escolhido o próximo prefeito. Por quê? Porque a eleição da presidência da Câmara, ela é anual, né? É o regimento interno da Câmara que diz, e não pode, inclusive, ser candidato à reeleição. Então, ele não pode nem ser candidato à reeleição da Câmara, vai ter que entrar um outro ali. Então, pelos acordos que eles tinham, né, seria o Maurício Zimmermann ou o Vilmar Sudowski, o próximo presidente da Câmara. Então, deve cair na mão desses dois aí. E se não tiver eleição suplementar até o 31 de dezembro, essa pessoa automaticamente está alçada a prefeito de Canoinhas até que se faça uma nova eleição. Certo, Célio. Então é isso, né? Se ele não se candidatar, não tem chances, por exemplo, caso também não venha a ter novas eleições, são incógnitas que a gente vai ter para frente. Então, você tem que ficar ligado, a gente tem que ficar ligado nas informações para poder saber se vai ter novas eleições ou não. Essa informação pode vir a qualquer momento. O Andréas perguntou aqui também sobre a questão do que exatamente pesa contra o prefeito, ou ex-prefeito Beto Passos. E daí, curiosamente, hoje a gente postou no J+, uma reportagem mostrando as 4 acusações que pesam contra ele. Uma delas é o crime relacionado à aquisição de veículos particulares com dinheiro público e a própria existência do concerto entre os investigados para o desenvolvimento das atividades criminosas. O que é? A compra daqueles caminhões. Esse é o primeiro crime de cada acusado. Né? Comprar caminhões, colocar o nome de laranja para fraudar licitações públicas. O segundo é um indício de frustração de caráter competitivo de licitação de contratação direta e ilegal. Aí entra a questão das licitações, né? que ele teria fraudado para beneficiar a empresa do Josiel Dembinski, e também Transportes de Santa Cruz. Aí o terceiro é o peculato, o desvio e lavagem de capitais. E aí eles citam, por exemplo, a questão da compra do posto, que foi visto e notório, né? Todo mundo sabia, e ele nem fez questão também de esconder que o posto era dele. Não que a pessoa não possa comprar um posto, né? Mas aí você faz a ligação entre o que ele ganhava, o que ele pudesse ter aí de patrimônio, e um posto não casava muito bem, né? E a compra da casa de 700 mil e tudo mais, né? E aí a questão também do suposto embaraçamento das investigações, que aqui o Beto não tem tanta culpa no cartório, vamos dizer assim, né, do que o PIC, porque o PIC tem acusações de que ele teria feito ameaças contra adversários, né, e contra supostas testemunhas. E no caso do Beto, ele teria apenas informado a Adelmo Alberti que tinha gente na cola dele, que o GAECO estava investigando, né, que ele tinha que tomar cuidado e tal. E o Adelmo contou isso na prisão. Até interessante a gente falar do Adelmo, né, Luiz Felipe, né? Fez um ano, né? Ontem, né? Ontem fez um ano, eu lembro como se fosse ontem, né? Daquela manhã que a gente foi, eu e o Luiz Felipe, para Bela Vista, porque era uma coisa completamente diferente, né? Prenderam o prefeito. Gente, todo mundo muito sem saber, né? Assim, pensando, gente, o que tá acontecendo, né? Para nós da imprensa foi um grande desafio também, né? Bom, sobre o Alberti, né, Ednei, ele renunciou, né? Como é que tá essa questão dele? A pena dele vai ser reduzida? Como que tá essa parte? Essa questão do Adelmo Alberti é a seguinte: ele tem
ele tem uma condenação, ele não tem condenação ainda, né? Ele está sendo julgado, mas ele fez um acordo de colaboração premiada. Não se fala mais delação premiada, se fala colaboração premiada. E o que ocorre nesse caso? Ele assumiu aí então, né, que ele, mediante as informações que ele está repassando, ele ganha então um benefício. Então ele assumiu vários crimes, ele assumiu várias situações, entregou, delatou, né, o Beto Passos e o Renato Pique, mais essas outras pessoas que estão detidas, né, os envolvidos na 7ª fase da Operação Entre Pater Filho. E, em troca disso, então, ele deve permanecer, no máximo, 12 anos na cadeia. Só que aí, o sistema penitenciário brasileiro, ele tem vários dispositivos que permitem que a pessoa reduza a sua pena. Réu primário, bom comportamento, leitura de livro, trabalho na prisão, tudo isso vai reduzindo. O cálculo da defesa do Adelmo, aí, dos advogados dele, né, do Luiz e do Paulo Glinski, é de que em 2024, meados de 2024, ele possa vir a ser, então, solto, né? Prisão, aí tornozeleira, aquela coisa assim, né? Vai aos poucos se desvencilhando aí da justiça. Ele ganhou um benefício também, que parte do patrimônio dele vai ser revertido para o município, mas muita coisa, casa, por exemplo, algumas coisas ficaram para ele manter uma vida mais ou menos digna. Isso é o que muitas pessoas perguntam. E com toda essa quantidade, esse montante que, de acordo com a denúncia, está envolvido no meio dessa operação, que foi desviado, como isso retorna para a população? Como que eles fazem com relação a isso? Depende do juiz? Até agora, pouca coisa voltou, né? O acordo do Adelmo tem vários itens, vários equipamentos, tem acho que até terreno lá, que ele tem que entregar para o município. Acho que ele já entregou, já deveria ter entregado. Mas, por exemplo, os caminhões que o Beto Passos comprou estão ainda confiscados, né? Tem várias coisas assim que não retornaram. Enquanto a gente está aqui na live, eu recebi uma informação, vocês viram que eu fiquei olhando aqui no celular. Eu não vou revelar a fonte, até porque mas é fonte quente, bem quente. Me passando aqui que foi quebrado o sigilo dos processos da denúncia contra os 14 presos da 7ª fase da Pater Filho. Então, a partir de agora, então, não há sigilo, né, quanto às ações penais relacionadas à 7ª fase da Operação Et Pater Filium. Esse despacho, né, foi assinado pelo Dr. Eduardo Veiga Vidal, que é o juiz de direito, que está à frente do processo a partir de agora, então, né, e isso foi assinado hoje às 4h42 da tarde. 4h30 da tarde foi assinado, então, a quebra de sigilo dos processos, agora torna-se público, então, todo o processo da Et Pater Filho. Então, Luiz Felipe, temos muitos trabalhos pela frente agora, ter acesso aí a toda essa documentação. Provavelmente. Provavelmente uma nova live, a gente vai trazer aqui mais informações para vocês. Veja a coincidência. Então, hoje, 100 dias, né? 100 dias das prisões, o dia que a gente faz essa live para te atualizar das informações, quebra-se então o sigilo do que aconteceu aí ao longo dessa 7ª fase da Operação Entre Pater Filho. O que significa essa quebra de sigilo, né? Também é interessante a gente ressaltar, né? Significa que agora o ouvir dizer, né? Ouvir dizer, Luiz Felipe, que não sei o quê. Agora a gente pode atestar, porque todo mundo pode ter acesso ao processo, né? E o que está lá, o que não está lá é boato. Né? É boato. Vamos prender fulano, vamos prender ciclano. Pode ser que prenda, pode ser que não prenda. O fato é que a pessoa segue solta, né? E não há nada contra ela até que se prove o contrário. Então, o que estão nos autos, que é uma coisa que a gente vem pedindo, né? A gente vinha pedindo, a gente vinha cobrando do judiciário, né? Um posicionamento. Até um certo tempo, até alguns passos de outras, como o próprio impeachment, né, ele estava comprometido, diz que estava por conta que não se tinha acesso, né, à denúncia e tudo mais. Então, pode ser que esses processos tenham um andamento diferente, né, com a quebra de sigilo, então tornando-se público os autos, né. E olha, informação em primeira mão, né, gente? Aqui durante a live. Obrigado aí por quem passou a informação pra gente. Okay. O Átila perguntou aqui, o Luiz Felipe acabou de passar pro meu celular aqui,
Pergunta o seguinte: e os bens do prefeito e vice correm o risco de serem confiscados? Pelo que eu sei, o Átila, tem algumas coisas que foram, né, de fato confiscadas junto ali com a prisão deles, né? Justamente para garantir que, no caso de houver uma condenação no sentido de ressarcir o erário público, haja com o que ressarcir, né? Senão o que acontece? Começa a vender tudo, né? É a lógica das coisas. Pode ser que lá para frente eu possa ser condenado a entregar um bem para compensar o que eu supostamente cometi de ilícito, então eu vou vender. Então, dessa forma, geralmente com os pedidos de prisão já vai lá um pedido de confiscar bens mesmo, né? Bloquear bens, bloquear a conta bancária, para garantir que, se houver condenação, tenha de onde tirar o recurso, né? Ednei, sei que a notícia é quente, mas já te pergunto, né? Sei que você vai trabalhar muito em cima dessa questão também, todos nós aqui vamos, mas para as pessoas terem acesso à denúncia, como que faz, como que procede? Aí é um caminho meio das pedras ali, né? Você vai ter que acessar o EPROC, que é um sistema do Tribunal de Justiça, e pesquisar pelos nomes dos réus, né? E aí, então, você consegue, porque o número do processo eu não tenho aqui, mas pelo nome dos réus é possível você ter acesso aí aos processos, né? E entender toda essa loucura aí, né, né? Até agora a gente vai saber quantas páginas tem, porque uns falavam em 30 mil, 5 mil, 10 mil, né, 15 mil. Era uma incógnita. Páginas Qual é? Que horas? Temos 4 minutos para encerrar a live, Luiz Felipe. Muito bem. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui, lembrar você que essa transmissão vai estar disponível no nosso YouTube, né, e também aqui no Instagram. Essa live vai ficar disponível para você assistir futuramente, né, com tranquilidade, e todas as informações que nós passamos, tudo que já se sabe até o momento, agora vai se saber muito mais, porque durante a transmissão ao vivo tivemos esse furo de notícia, né, que está público, então, a denúncia, e já se completaram, então, esses 100 dias, e com certeza, tudo que a gente ficar sabendo, agora com muito mais veemência, nós vamos trazer, né, com informações mais completas, né? Exatamente. Não que o que nós trouxemos até o momento não foi com informação, e claro, se o que a gente trouxe também até o momento tem alguma coisa ali que está inconsistente, a gente vai corrigir também, né? Também teve, lá no começo teve listas de nomes, então isso é uma coisa muito delicada. Então isso não é uma coisa que, por exemplo, no momento, com o processo em sigilo, era uma coisa que saísse falando aos 4 ventos. Não. Então, eu respeito pela informação que o J+, traz, né, sempre. E nós queremos agradecer a vocês, todos os nossos internautas, que nos acompanharam durante esses quase 45 minutos de transmissão ao vivo. Convidamos você para nos seguir sempre nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e acompanhar também todos os dias o portal J+, nossos acessos, que a gente tem quase 1 milhão de acessos, então a gente fica muito orgulhoso, muito feliz. Também sempre produzindo conteúdo direcionado aqui para o Insta, conteúdo exclusivo para o Instagram, matérias em vídeo, acompanhe os nossos bastidores, tudo através hoje dessa facilidade que as mídias sociais nos permitem. Lembrando que quem segue a gente no YouTube assiste as matérias antes, né? Exatamente. Elas vão antes pro YouTube e depois entram no site. Então, que os mais de 6 mil lá que curtem a gente. Sim. Então ative sempre o sininho para você receber quando o vídeo entrar no ar, as matérias. Você vê com exclusividade, antes mesmo delas irem para os sites e para as redes sociais, como Instagram e Facebook. Eles têm acesso né, você aí que seguir a gente no YouTube tem acesso. E aqui no Instagram sempre tem um conteúdo exclusivo de bastidores e tal. O Luiz Felipe sempre que vai fazer matéria faz esse conteúdo, e cedo a gente sempre faz alguma coisa, né? Sempre que a gente lembra, né? Mas a gente daí puxou a nossa orelha. A periodicidade, né? Exatamente. Ednei, deixa aberto para você fazer as suas considerações finais. Queria agradecer a confiança, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, né? E da nossa parte, sintam-se sempre, acreditem sempre, né? Que a gente vai procurar trazer para vocês informações de maneira transparente, clara, objetiva. E se fala tanto de fake news, né? Às vezes você pode cometer um deslize, ninguém está livre disso. A imprensa também pode cometer um deslize no sentido de informar algo que não é exatamente aquilo. A grande diferença entre quem produz fake news que quer produzir por maldade, e a gente, quando a gente comete algum deslize, é que a gente corrige imediatamente, para que você saiba, aquilo lá foi uma pisada na bola,
a gente corrigiu. E você pode nos corrigir. Vocês nos corrigem, aliás, quando vocês comentam no Facebook, quando mandam mensagem, quando mandam um WhatsApp, né? A gente já, quem já teve essa experiência sabe disso, a gente já agradece e corrige na hora quando há qualquer inconsistência. Então, obrigado por essa parceria e sintam-se sempre abraçados aí, porque a gente sente que vocês prestigiam o nosso trabalho. Obrigado, gente. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam e até a próxima. Até a próxima.